Romanos capítulo 2. Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas, mas você, que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus. Pois Ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo a fim de seguir o que é mal. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiro aos judeus e também aos não-judeus, pois Ele trata a todos com igualdade. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei, mas todos aqueles que pecam, conhecendo a lei, serão julgados por ela. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham lei. Eles mostram pela sua maneira de agir que têm a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade, e os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. E de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. O que dizer de você? Você diz que é judeu, confia na lei e se orgulha do Deus que você adora. Você sabe o que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo. Você tem a certeza de que é guia dos cegos, luz para os que estão na escuridão, orientador dos que não têm instrução e professor dos jovens. Você está certo de que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento e da verdade. Você que ensina os outros, por que é que não ensina a você mesmo? Se afirma que não se deve roubar, por que é que você mesmo rouba? Se você diz que não se deve cometer adultério, por que é que você mesmo comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas dos templos. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus, porque desobedece a sua lei. Pois as Escrituras Sagradas dizem: os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. A circuncisão tem valor se você, que é judeu, obedecer à lei. Porém, se não obedecer, é como se você não tivesse sido circuncidado. E se um homem que não foi circuncidado obedecer aos mandamentos da lei, Deus o tratará como se ele fosse circuncidado. Assim vocês, judeus, serão condenados pelos não-judeus, pois vocês desobedecem à lei, apesar de ter essa lei escrita, e de serem circuncidados, enquanto que os não-judeus obedecem à lei, embora não sejam circuncidados. Portanto, eu pergunto, quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é judeu somente por fora e circuncidado só no corpo. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus. Fim do capítulo 2. Então, meus irmãos, aqui está bem explícito, né? Aí aqui Paulo continua falando, porque
aqui dá de entender que ele estava escrevendo diretamente para os cristãos romanos, que provavelmente era misturado com os judeus que moravam em Roma. E esses judeus provavelmente estavam querendo ensinar os romanos a viver. E Paulo escreveu tudo no bolo. E aqui ele está falando para os judeus, né? Que tipo, mas eles não se circuncidam, entende? Tradições religiosas. E Paulo estava falando, assim como vocês fazem boas obras, eles também fazem. Mas vocês, mesmo fazendo boas obras e sabendo que é certo e errado, vocês fazem coisas boas e vocês fazem coisas ruins. Entendeu? Tanto é que ele fala, a verdadeira circuncisão, ela tem que estar no coração. E só quem pode fazer a circuncisão é o Espírito de Deus. Então a gente só pode ser salvo por Deus. É isso que Paulo está explicando, tanto para os judeus como para os romanos. Primeiro ele começou no capítulo 1, falando para os romanos, sim, vocês estão errados, porque essas obras da carne, não é que vocês estão errados, sim, vocês são pecadores, porque essas obras antinaturais são os que te levam ao túmulo. Aí depois no capítulo 2 aqui ele também vai falando, e vocês, irmãos que são judeus, não pensem que vocês não são adúlteros, não pensem que vocês também não fazem as mesmas coisas, porque isso está em vocês. E não tem como vocês arrancar, a não ser por Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. Tá bom, meus irmãos? Fica aí o capítulo 2. Para você que às vezes não tem tempo ou não gosta de ler, não tem problema. Deus ensina você como Ele quiser. Isso aqui é só para testificar a sua fé, né? Naquele tempo a única mídia que Paulo tinha, que foi o que sobrou para nós, foram essas cartas escritas, né? Que davam testemunho, né? E hoje a gente tem outras ferramentas, graças a Deus, né? Que podem ser usadas para a obra dele e por ele. Porque, como Paulo falou aqui, se não for o Espírito no meu coração, irmãos, eu não faço isso aqui. Porque isso não vem de mim. Então, Deus os abençoe. E se não for o Espírito no nosso coração, você não faz a sua obra no seu dia a dia, em Cristo Jesus. Que é alimentar os seus, é amar ao próximo, saber ser submisso quando precisa, por liberdade, não por medo e covardia, matando cada dia aquilo que nos faz mal, não porque nós vamos para o inferno, porque segundo o judaísmo, que é de onde vem as Sagradas Escrituras, o inferno é um lugar de purificação, é algo temporário, mas nós que temos Cristo, nem temos que pensar nesse lugar, porque esse lugar não foi feito para nós. Cristo já veio para abolir essas coisas. Então a gente tem que se preocupar com as coisas do alto, as coisas que nos faz bem. Não vivemos mais sobre a lei, porque a lei é boa, mas eu sou vendido ao pecado, como disse o próprio Paulo. Entendeu, meus irmãos? Então Cristo já pagou a dívida. Se Deus quiser, não passaremos. Ele já tirou nós dessa ideia de inferno. E se nós tivéssemos que passar, isso seria para nos purificar também. Segundo o judaísmo, ao qual a Bíblia vem. Mas o catolicismo, o protestantismo botaram essas doutrinas, né? Essas doutrinas dominadoras do medo, dizendo que é um lugar eterno. É um lugar eterno no sentido de que você vai para lá porque Deus quer ver você fritando, mas Ele te ama. As coisas não são bem assim, meus irmãos. Tem coisas que nem foram nos reveladas. Então, que Jesus veio, Ele nunca ficou falando de inferno, o que Ele falou e nos ensinou é que o que é pecado nos faz mal, o que é pecado nos castiga, o que é pecado nos mata, o que é pecado nos leva ao túmulo. Por isso que as obras que Ele fez foram para nós andar, obras de amor, compaixão, perseverança, fé, tudo foi Ele que nos deu, para que nessas obras, essas obras fazem a gente existir, viver. Isso é vida e existência. É isso que nos move. Isso é a vida. Isso é Cristo. Tá bom, meus irmãos? Deus os abençoe no nome de Jesus, o Messias. Amém.